Jeremias capítulo 18, versículo 1 adiante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, em algumas traduções, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Aleluia. Você pode se sentar adorando o nome do Senhor nessa noite. Repita comigo, para nós usarmos um método mais pedagógico, a frase: fazer de vós. Mas tem que ser com mais força, que é para Deus. Repita comigo: fazer de vós. Outro trecho do... outro trecho eu vou falar agora. Foi combinado isso aí, irmã Deliane. Assim sois vós nas minhas mãos. Assim. Amém. Agora deu certo. Na segunda vez deu certo. Irmãos, sempre que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Deus, cooperador Rafael, sempre que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus Cristo, daquele qual mudou a minha vida, transformou a minha caminhada e me trouxe aqui nessa noite, eu estou convicto de falar que eu estou aqui nessa noite porque Jesus me trouxe aqui nessa noite. Eu estou também convicto de falar que você está aqui nessa noite, nesse culto, nesse momento, porque Deus preparou este momento e este lugar para que você estivesse aqui nessa noite. Pois a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, que são infinitas e se renovam a cada manhã, são as causas de nós não sermos consumidos. Preste atenção em mim. Se você está aqui nessa noite, é porque a mão poderosa do Senhor tem te guardado. É porque a mão poderosa do Senhor tem protegido você, a sua casa e a sua família. Você está aqui, quem sabe, você nem ficou sabendo, mas Deus te livrou, quem sabe, nesse dia, de uma doença, de um acidente de trânsito. Quem sabe Deus já te livrou para que você estivesse aqui nessa noite, para adorar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. E esse mesmo Deus que me salvou, esse mesmo Deus que mudou a minha história e que também mudou a tua história, está aqui nessa noite. Nada melhor do que adorar um Deus vivo, pastor Marins. Nada melhor do que adorar um Deus que está presente em nosso meio. Não aquele Deus que tem olhos, mas não vê. Não aquele Deus que tem corpo, mas não se move. Mas um Deus vivo, irmã Leila. Um Deus que está aqui nessa noite. Um Deus que movimenta no meio da igreja. Um Deus que pode todas as coisas. É interessante que nós lembramos que esse Deus é vivo. E que esse Deus se movimenta no meio da igreja. E que esse Deus, ele não é ultrapassado ou quadrado. Ele é moderno. É um Deus que está aqui. É um Deus de ontem, é um Deus de hoje e um Deus de amanhã. Quando nós vemos a palavra do Senhor que aqui foi lida, nós
entendemos que a casa de Israel vivia um momento complicado em sua história. O povo de Israel é aquele povo que nós conhecemos, que foi separado por Deus, que foi levantado por Deus, e que durante a sua trajetória no deserto foi cuidado por Deus. Porque, igreja, o Deus que separa, o Deus que levanta, é o mesmo Deus que cuida, e é o mesmo Deus que dá recursos. Se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus te levantou, Deus te sarou, Deus limpou as suas feridas, os seus pecados, e te trouxe aqui nessa noite. Pode ser que não esteja do jeito que você quer, mas Deus quer na sua vida, e Ele te trouxe aqui nessa noite, para dizer: eu sou contigo. Quando nós vemos a caminhada do povo de Israel, é bem comparado, podemos comparar com a caminhada do crente. O povo de Israel agora está em um declínio espiritual. O povo de Israel agora, evangelista Ronaldo, ele passa por um dos maiores declínios espirituais, sociais e culturais que ele podia viver. Nós vemos que Deus está chamando a atenção desse povo, igreja. Deus está chamando a atenção, porque aquele povo ora separado, aquele povo da aliança, aquele povo que foi cuidado no deserto, onde quando tinha maná, quando tinha fome vinha maná do céu, quando tinha sede vinha água da rocha. Aquele povo que Deus cuidava como a menina dos seus olhos, agora está tendo uma crise existencial. Jovens, fica comigo, presta atenção. A palavra diz que esse povo estava tendo uma crise existencial. Esse povo estava deturbado. Ele saía do direcionamento daquilo que Deus tinha para a sua vida. E quando nós falamos em crises existenciais, em nossa geração vem alcançando uma gama, uma quantidade grande de jovens e adolescentes. As pessoas se perguntam, as pessoas buscam em todos os lugares, em todos os momentos algo, jovens, para preencher aquele vazio, para curar aquela ferida. E quem sabe chega um momento em que o povo de Israel chegou, onde conhecia Deus, era provido por Deus, tinha representantes que falavam sobre Deus. Não é coincidência isso não. Você está na casa do Senhor, você vem na casa do Senhor, você ouve a palavra do Senhor, mas mesmo assim vem aqueles momentos de crise, Wellington. Aqueles momentos que nós não entendemos o que está acontecendo, apenas sentimos que falta algo. Daí vem Deus e fala ao profeta. A palavra do Senhor vem ao profeta, versículo 1. E Deus fala: dispõe-te, levanta-te e desce a casa do oleiro. Presta atenção que Deus fala para o profeta levantar, e para o profeta mudar de posição, e vai até a minha casa, que lá eu falarei contigo. Jovens, igreja, Deus poderia muito bem falar: olha, profeta, se coloque de pé, eu já estou falando contigo. E quem sabe, jovem, você poderia responder: Senhor, mas tu já falas comigo, desenrola logo esse papo aí, que eu já estou aqui, ó, de ouvidos abertos. Mas não, Deus primeiro propõe ao profeta: muda de posição, vai à minha casa, que lá eu falarei contigo. Quem sabe você estava lá na tua casa, desanimado,
pensando alguns problemas, jovens, perdido, e Deus falou: levanta, jovem, coloca aquele tênis, não sei qual tênis você está aí, se é de marca, se não é de marca, coloca aquele look legal e vem na minha casa, que tem palavra para o teu coração nessa noite. E não é qualquer palavra, não é palavra de coach, não é palavra de motivação, é palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz, palavra que transforma, palavra que restaura. E nós vemos que Deus fala para o profeta ir até a tua casa. Porém, Deus não diz exatamente o que Ele quer do profeta. Pastor, eu aprendo o primeiro ponto aqui, que aquele que quer ouvir, aquele que quer se relacionar com Deus, irmã Deliane, ele tem que mudar de posição. Ele tem que trocar a sua atitude. Jovens, quem sabe tem algum jovem, tem jovem aqui que quer ser batizado pelo Espírito Santo, ainda não foi batizado? Levanta a tua mão, pode levantar a mão. Todos, tem vários ali. Jovens, a palavra diz, e a palavra de Deus veio até o profeta. Depois que a palavra veio, diz: põe-te em pé, muda de posição. Jovem, quem sabe você está buscando e não encontra. Igreja, quem sabe você busca, procura, mas nunca chega. A palavra diz nessa noite: chegou a hora de mudar de posição. Chegou a hora de mudar de posição. Chegou a hora de mudar de posição. Mas sabe o que eu acho lindo? É que não basta mudar de posição, tem que ter movimento. Tem que se movimentar. Não basta simplesmente falar: ei, eu já estou na posição diferente. Tem que falar assim: irmão, agora eu me levanto e agora eu vou na casa, porque lá eu vou ouvir e receber aquilo que Deus tem para me entregar. Depois Deus impõe algumas condições. Olha, vai na tua casa, com licença, evangelista Ronaldo, com licença, que eu falarei contigo. Presta atenção. Deus está falando, vai que você vai falar? Está falando? Não. Deus está falando, vai, que você vai ouvir o que você quer? Não. Deus está falando, você está na minha casa e eu vou falar o que eu tenho que falar. Está doendo? Eu vou continuar falando. Está machucando? Eu vou continuar falando. Está mexendo lá naquela raiz, jovem, naquele pecadinho escondido? Fica tranquilo, você está na casa e a palavra diz: vem à minha casa e lá falarei contigo. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai sarar. Vai incomodar, mas o evangelho é assim: incomoda, mas transforma. Não, Jonathan, eu estava esperando aquela palavra assim: levanta a mão, balança de um lado para o outro. Deus vai trazer isso, Deus vai trazer aquilo. Deus não vai trazer nada para a sua vida antes que você mude de posição e tome ação. Ei! E Deus falava, e ele mudava de posição, ia na casa e mudava de atitude. Sabe aquela faculdade, jovem, que você sonha? Quem aqui já passou em vestibular só de joelho dobrado? Eu não conheço ninguém, pastor. Levanta, ora,
Vigia antes de orar. Estuda. Pensa, esse negócio de AD e coach, tudo bonitinho. Esse povo aqui passava dificuldade. Em momentos adorava, em momentos buscava, mas em determinados momentos parava de buscar. Jovens, igreja, essa mensagem é rápida, eu já estou indo para o final. Para você que já conhece a história, você entende que o oleiro, numa forma figurada, representa Deus. A casa do oleiro é onde Deus habita. O vaso somos nós. É a casa de Israel aqui representada. E nós vemos que Deus está falando de forma figurada. Deus está dando o exemplo de um vaso, e esse vaso está agora aqui na mão de Deus. Porém, não basta estar na mão de Deus. A palavra diz que esse vaso quebra. Eu não achei ainda momentos em que diz que Deus quebra o vaso. Alguns pregam por aí, pastor Marinho, dizendo que Deus está quebrando o vaso. Deus não quebra ninguém. Deus não tem prazer na tua perdição. Deus não fica feliz com o teu pecado. Deus não fica feliz com a tua tristeza e com a tua lágrima. Ao contrário, Deus quer curar a tua tristeza, Deus quer colher as tuas lágrimas, Deus quer sarar as tuas feridas, Deus quer tapar esse vazio, jovem, que está aí dentro do teu peito, e dizer: eu te amo. Porém, o vaso é frágil, o vaso quebra na mão do oleiro. Porém, o vaso é restaurado. O vaso novamente é colocado para serventia. Porque o vaso está na casa e está na mão do oleiro. Repita comigo: o vaso está na casa. Ele está na mão do oleiro. Tem vaso que já está entendendo aí? Não basta estar na casa, tem que estar na mão do oleiro. Não basta estar na casa, tem que estar nas mãos do oleiro. Não basta estar dentro da casa, não basta estar no automático. Vou para o culto, vou para o ensaio, vou para a IBD, mas não se colocar na mão do oleiro. Não dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Está doendo, mas estou nas tuas mãos. Está machucando, mas eu estou nas suas mãos. Está chorando, ei, mas vale chorar nas mãos do Senhor que sofrer lá no mundo lá fora. Fica tranquilo, quando você chora na casa dele, quando você chora nas mãos dele, ele se encarrega de curar as suas feridas. Yoganda Sui. Quem ainda não foi quebrado? Quem ainda não se quebrou? Yoganda Sui. Estou anda sui andarai. Igreja, momento da minha vida, jovens, em que eu mais fui quebrado, em que eu me quebrei, foi quando eu conheci o Ronaldinho. Eu vi o irmão adorando aqui, irmão. O irmão cantava Momentos de Levar a Cama.
E bioganda sui andarai. Estou anda sui. E bioganda sai. Ei, levanta. Eu nunca vi na Bíblia, pastor Marins. Curou o cego, fica sentado, continua pedindo esmola. Não, levanta-te. O que tu queres que te faça? Tenha vida. E o cego saiu pregando a palavra do Senhor. O paralítico estava lá sentado. Põe-te em pé. Põe-te em pé. E ele saiu pregando a palavra do Senhor. A adúltera estava lá, rejeitada. Ninguém queria saber dela. Ei, aquele aqui que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Vai, a tua vida, a tua alma, tu foi salvas. Levanta, pega a tua cama. Eu lembrei na hora, irmão, de quando eu me quebrei. Eu me lembrei na hora da cama, depois que a minha mãe faleceu. Eu ia na cama dela e cheirava, porque eu queria sentir o cheiro dela. 47 anos, o câncer venceu a batalha. Jovens, irmãs adolescentes igual a vocês assim, eu cheirava a cama dela, irmã Deliane, porque eu queria lembrar ao menos do cheiro dela, da alegria dela. Eu vi o irmão cantando ali e falei: é a cama que eu tenho que levar, pastor. Mas um dia na tenda da Assembleia de Deus em Fazenda Rio Grande, eu entrei com a minha mãe, porque eu andava de mãos dadas com ela. Eu tinha orgulho de andar com a minha mãe. Não tinha vergonha não, jovens. Jovem que tem vergonha de mãe, de pai, não sabe honrar pai e mãe. Tem umas botinhas por aí que... Eu andava de mão dada com ela. Daí entrei na sede, aceitei Jesus, e ali eu estou até hoje. Não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que Deus queria. Peguei minha cama, teve dia das mães agora. Como dói. Foi aniversário dela esse mês também. Eu procuro nem lembrar, eu esqueci a data. Dói, mas fortalece. Dói, mas te direciona. Dói, mas te mostra aonde você deve ficar. Dói, mas te lembra quem estava com você naquele determinado momento. O vaso foi quebrado. Eu posso ir. Foi quase triturado. A palavra sincero, a origem dela diz sem cera. Quando o vaso era quebrado, eles passavam uma cera nesse vaso. E quando você ia depositar um líquido dentro dele, esse vaso muitas vezes mostrava a trinca, pastor. Ele vazava, ou se você colocasse ele na luz, você via aquela pequena trinca. A palavra sinceridade, ela é oriunda de vaso sem cera. Quando Deus faz essa comparação com o povo, em momento nenhum a palavra diz que Deus
vai fazer algo mal feito, algo pela metade. Quando o profeta chega na casa, ele fala que vê o oleiro fazendo a obra. Porém, no outro versículo, ele disse que o vaso. Versículo anterior era a obra. Próximo versículo era o vaso. Esse é o Deus que transforma. Esse é o Deus que muda. O profeta chegou, quem sabe olhou algo informe. Quem sabe ele olhou aquilo que ninguém dava nada. Daí Deus falou: fica tranquilo, está na minha mão, vai se tornar vaso. Pode até quebrar, mas vai ser vaso. Ele não joga o vaso fora, ele não deixa o vaso de lado. Ele fala: e tornou a fazer aquele vaso novo, a fazer outro vaso. É isso que Deus quer fazer na tua vida, é isso que Deus quer fazer na tua família, é isso que Deus quer fazer na tua empresa, no teu ministério. Deus não precisa jogar fora, jovens. Não precisa ficar de lado. Não precisa ficar dando crédito àquilo que o mundo fala. E aqui eu vou para o final, que já são 9:05. Olha aqui, jovens. Então veio a mim: não poderei eu fazer de vós. Ao final do versículo: assim sois vós na minha mão. Crise de identidade. Assim sois vós nas minhas mãos. Crise de identidade, ideologia de gênero, ansiedade. Aquele que já não consegue mais entender a sua vida, o seu corpo, o seu lugar no mundo. Mas não pode Deus fazer de vós? Assim sois vós na minha mão. Padrão. É vaso e é vaso. Se é vaso, foi feito para receber algo. Se é vaso, foi feito para ser cheio. Se é vaso, foi feito para se colocar na posição. Se é vaso, foi feito para ser usado na mão do oleiro. Ainda há pouco foi falado aqui: eu creio nessa geração, eu creio no Cristo que virá buscar a sua igreja, que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tem gente falando por aí que não vai dar certo, que essa geração é falida ao fracasso. Eu digo diferente: dessa geração sairá pastores, sairá pregadores, sairá médicos, sairá advogados, sairá homens, mulheres de Deus que irão impactar essa, a próxima e a próxima geração, até Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Assim sois vós na minha mão. Você não é aquilo que o mundo diz que você é, jovem. Perdão se não for na tua família. Você não é aquilo que profetizaram na tua vida. Você não vai ser fracassado. Você não vai ficar vagando aí pela rua. Você não vai morrer. Você não vai ser um viciado, porque você está dentro da casa do Deus Todo-Poderoso. Se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa.
força, assim sois vós na minha mão. Só você que está nas mãos do oleiro nessa noite, só você que entregou a sua vida nas mãos do oleiro nessa noite. Eu creio nessa geração, eu creio em jovens, eu creio numa igreja, pastor, que está posicionada, numa igreja que segue triunfante, numa igreja que busca santidade, numa igreja que se posiciona contra o mundo. Nós estávamos aprendendo sobre a batalha espiritual, sobre as armas espirituais. Eu creio em jovens cheios da presença do Espírito Santo. Eu creio no batizar com o Espírito Santo. Eu creio no falar em línguas. Eu creio numa igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé, igreja. O cantor estará adorando o nome do Senhor. Sabe o que eu acho lindo nessa palavra? Preste atenção aqui, não desvie o seu olhar do pensamento agora. O que eu acho lindo é que a palavra de Deus primeiro vem ao profeta, depois o profeta muda de posição, e o profeta chega na casa. O ministério de Jesus Cristo foi pautado de movimentos. Não vi Jesus Cristo parado. Eu não vi Jesus Cristo estacionado. Geração de jovens e adolescentes não pode ficar parada. Tem que ter movimento. Tem que estar engajada na obra do Senhor. Você pode dizer para mim, Jonathan, mas eu vi Jesus ficar parado apenas em um momento. O único momento que Jesus fica parado é o momento que ele foi crucificado, em que ele estava com seus dois braços abertos, e foi ali crucificado para pagar, para lavar o meu pecado e o seu pecado. Mas a cruz não foi capaz de segurar Jesus. Até olhava e dizia: ele vai morrer, ele não vai aguentar. Ei, o vaso foi quebrado, foi chicoteado, foi esmagado e foi crucificado. Ele não vai aguentar. A cruz não foi capaz de segurar Jesus, porque no terceiro dia ele venceu a morte e subiu aos céus, para que você estivesse aqui nessa noite. Mudança de posição. Evangelista Ronaldo, faz um favor para mim e arruma um copo de plástico. Jovens, eu vou ser didático, porque eu quero que vocês entendam a palavra. Jesus era simples e objetivo. Quando ele queria falar com pescadores, ele falava de pesca. Quando ele queria falar com agricultores, ele falava na linguagem dos agricultores. Estão vendo esse copo aqui, igreja, jovens? Estão vendo? Amém? O vaso estava na mão do oleiro, e ele quebrou-se na mão do oleiro. Vaso quebrado não é útil. Foi assim que Jesus te encontrou no mundo. Foi assim que Jesus te resgatou no mundo.
Porque lá no mundo, enquanto mais viciado, mais viciado é. Enquanto mais adúltero é. Enquanto mais pecador, mais no lamaçal do pecado é. Agora Jesus não, Ele te viu lá na tua casa, Ele te viu lá na tua empresa, Ele viu aquele vaso quebrado e falou: peraí, que esse vaso vai vir para as minhas mãos, e vaso ruim na minha mão eu deixo certo. Olha lá, ó. O vaso foi consertado, porém vaso de ponta cabeça serve para alguma coisa? Nem para decoração, fica feio. Vaso de lado, enche ou não enche? Problema, pastor, é que Deus vai, salva, limpa, ajuda nos momentos difíceis, e daí o vaso começa a ficar faceiro. O vaso começa a dar uns glória, tal. E daí ele se acomoda. Para que ficar de pé? Eu vou ficar de ladinho. Sou vaso mesmo. Não basta estar na casa, tem que estar nas mãos do oleiro. Não basta ser vaso, tem que estar na posição. Não basta ser vaso, tem que tomar decisão. Está vendo o que aconteceu com a casa de Israel? Eu estou te dando o exemplo. Quebra, mas eu refaço. Dói, mas eu curo. Se perde, mas eu resgato. Eu vou fazer um convite, jovem. Pro vaso que está assim. Olha o exemplo. Pastor Dênio me ensina lá, ele fala: entendeu o que é que eu desenho? Pastor Dênio fala muito isso. É uma forma de tirar a atenção da pessoa. Tem vaso que ele quer mostrar para todo mundo que está assim de pé. Por fora, mas ó, giro não leva ninguém para o céu. Gritinho não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é pecador arrependido, é vida transformada, é caminho de santidade. A palavra diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Só você que quer tomar uma... Eu não sei como você chegou aqui. Se chegou vaso virado, se chegou vaso de lado, se o vaso está assim, ó, quebrado na mão do oleiro. Mas eu vou fazer um convite para você nessa noite. Vem aqui na frente que eu vou estar orando por você nessa noite. Eu vou orar por você nessa noite, porque aquele que está com a mão do vaso está aqui nessa noite. E ele sara o vaso, ele cura o vaso, ele restaura o vaso. Vem aqui nessa noite. Enquanto isso a irmã estará louvando o nome do Senhor, vou fazer uma oração por você. Vem aqui, jovens, adolescentes, irmãs, irmãos. Eu creio que Deus pode fazer nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Bioganda suyandarai. Bioganda suyandarai. Apesar das feridas, escuta o que Deus diz para você nessa noite. Das decepções, eu te chamei. Ele te chamou, Ele que foi cuida. Jesus, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. A doença não vai conseguir te vencer. Eu te chamei. Jovem, deixa eu te usar para curar. Ela cai por terra. Deixa eu te noite. usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar
usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, aleluia! Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei.